Bom, sou Leonardo Salvato, professor aqui do Polivalente, de outras ETECs também. Além de professor da área de artes, eu sou fotógrafo, trabalho com fotografia autoral, em outras áreas também da fotografia, e hoje estou aqui para proferir uma palestra para o pessoal do curso de Comunicação Visual na 5ª semana do curso de Comunicação Visual do Polivalente. Bom, eu acho isso uma oportunidade assim, muito bacana, pelo fato de que hoje a fotografia está muito popularizada, né? Então ela atinge todo mundo. Hoje todo mundo tem um aparelho celular ou uma câmera fotográfica e produz imagens diariamente, né? Só que muitas vezes essas pessoas não têm um conhecimento assim mínimo para conseguir produzir imagens com mais qualidade e tudo mais. Então, o fato de possibilitar que essas pessoas consigam enxergar na fotografia uma forma de expressão, consigam se desenvolver melhor, né, na fotografia, me traz muito prazer. Então eu gosto muito de trabalhar com o curso de fotografia por conta disso, de ver o progresso das pessoas, né, na técnica, na visão e tudo mais, e como um todo aí fazer com que as pessoas melhorem cada vez mais as imagens produzidas. De arte, né, eu vejo que hoje ela é extremamente presente, né? Acho que é uma coisa que a gente não tem como desvincular, fotografia de arte. E a arte ocupou sim o seu espaço, né? A fotografia, perdão, ocupou sim o seu espaço, né? E hoje a gente tem uma infinidade de exemplos de artistas e fotógrafos, né, que podem ser citados aí, que têm trabalhos onde o produto final é a fotografia autoral. E a fotografia autoral nada mais é que o quê? Nada mais é que a materialização de uma ideia, de um projeto, né? Porque antes de mais nada, um fotógrafo autoral ou um artista é um ser, é um pesquisador, né? É uma pessoa curiosa, né? E ela vai querer se expressar, mostrar a sua ideia através de um conjunto de imagens que a gente pode chamar, né, de fotografia autoral. Bom, acho que assim, pensando em termos de educação, né, pensando assim, educação formal, escola, né, a gente tem pequenos espaços para trabalhar com esse tema, né. Por um exemplo, eu trabalho como professor de artes, né, e dentro dessa disciplina eu tenho pequenos espaços para inserir esse tema, né, que é fotografia, dentro das aulas regulares aí, né? Mas assim, pensando a fotografia como um todo, o surgimento de escolas e espaços que discutam de maneira mais aprofundada a fotografia, eu acho que isso é muito importante que exista, e está começando, está crescendo bastante aqui em Americana, né? E eu acho isso muito importante pelo fato disso que você disse. Hoje muita gente fotografa, mas de certa forma não sabe muito bem o que está fazendo, né? Então, de certa forma, é preciso fazer com que essas pessoas dominem mais, né, o equipamento que elas têm, os recursos que elas têm, para que consigam melhores resultados. Bom, eu e o Léo, a gente se conheceu há mais de 15 anos, né? A gente namorou bastante tempo. E assim, desde a adolescência, ele sempre foi muito diferente dos meninos que eu convivia. Ele sempre gostou de arte, de grafite. Se for ver bem, assim, eu não sou muito ligada a essa área de artes, né? Eu admiro muito ele, mas assim, eu não sou muito ligada, mas mesmo assim por um convite dele, mas eu não consigo ter tanto esse olhar para a arte. Eu respeito, admiro quem participa, quem faz, mas eu realmente não sou muito ligada a isso. Eu sou formada em pedagogia, eu sou mais para a área humanas, né? Gosto muito de serviço social, essa parte assim mais humana. Então é um pouquinho diferente de arte. Mas assim, eu acho que ele é muito competente, eu sempre falo isso pra ele, né? Apesar de não entender muito, ele gosta de fotografia preta e branca, eu acho muito mais bonita colorida, né? E ele sempre tenta explicar, não, mas é a essência, tudo bem, né? Respeito, mas não admiro muito a fotografia preta e branca, por exemplo. Então a gente tem umas controvérsias aí, né? Mas eu admiro, é isso. Eu admiro muito o trabalho dele. Eu acho que ele sempre um pouco inseguro, né, no sentido, né? Eu não sei se tá legal, se meu curso vai ser bem. E assim, ele só tem comentários.
só elogios, o pessoal sempre, né, fala, nossa, fiz curso de fotografia com o Leonardo, que bacana. E acho que ele não consegue ver muito isso, sabe? E eu falo pra ele, você é muito mais competente do que você imagina, né? Quem tá de fora sempre comenta, eu acho que é isso, ele faz o que ele gosta, ele ama fotografia, né? Ele sai para esses ensaios dele aí, eu fico super preocupada, porque ele entra nesses lugares, né, abandonados, e eu falo, meu Deus, né, leva o celular, né, e ele fala, não, tranquilo, porque eu tenho um pouco de receio, né, e às vezes ele fica o dia todo fora. Ele me fala só, eu tô indo tal lugar, vou fotografar, e eu fico com o coração na mão, né, mas é uma coisa que ele gosta e a gente tem que respeitar, né. Eu acho que a questão não é nem tanto o Instagram, hoje em dia com as redes sociais e toda essa infinidade de tecnologias que a gente tem, né, as imagens se espalham, né, cada vez mais e todo mundo divulgando, compartilhando, enfim, eu acho que isso é positivo, né. Só que, de certa forma, às vezes o que acontece é um certo excesso, né? Um certo excesso e muitas vezes coisas meio desconexas, sem necessidade, né? As pessoas passam, de certa forma, a publicar muita coisa assim sem necessidade, pelo simples fato de publicar alguma coisa ou pelo vício de mexer nessa ferramenta, né? Então acho que assim, a tecnologia está aí para ser usada, é uma coisa bacana, né? Mas a gente tem que também saber dosar um pouco, né? Selecionar o que a gente vai divulgar, né? Acho que isso é importante. Mas assim, no dia a dia ele não carrega a câmera e aí, às vezes sempre falo pra ele, você precisa tirar foto de pessoas, né, da família, tá mais... Mas não, ele gosta de paisagem, de flor, E assim, a gente nem tem muita foto da família, quando vai em viagens assim de família, ele não... A gente fala, Leonardo, cadê as fotos? Todo mundo cobra, né, a fotógrafa da família, né? E ele fala, poxa, tem uma ou outra que ainda a gente fala, corre lá, pega a câmera, né? Mas o foco dele é a natureza, é espaços externos, assim.